A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O Rodrigo, ele nos lembrou aqui há pouco de como pessoas estão sofrendo na região da mata, ali em Minas Gerais. Chuvas torrenciais caíram do céu, inundações terríveis, morros que vieram abaixo, muita terra, muita lama que foi levando e ceifando casas, ceifando vidas, ceifando bens, ceifando sonhos, ceifando o trabalho de uma vida toda. E eu confesso aos irmãos que quando eu vi essa notícia, meu coração se encheu de tristeza, porque ano após ano, são essas as nossas notícias de verão, não é verdade? Todo ano, é inundação por algum lugar, é gente perdendo a vida por conta dessas inundações, são pessoas perdendo todo o bem, aquilo que eles trabalharam a vida toda para construir, e de repente vendo a água levar. E pior do que isso, né? Vendo a água levar, a terra soterrar os seus queridos, suas mães, seus pais, seus filhos. Situação terrível, situação terrível. E a gente fica se perguntando por que tudo isso está acontecendo, por que tudo isso acontece, por que é que ninguém faz nada? E eu me coloquei em oração diante de Deus e perguntei, Pai, como que a gente, como seu filho, como que nós, como discípulos de Jesus, podemos nos portar frente a todo esse sofrimento? Que respostas nós podemos dar a todo esse sofrimento? Porque afinal de contas, nós servimos e cremos num Deus que é vivo. Nós servimos e cremos em um Cristo que ressuscitou, amém? Amém. E que Ele está presente no mundo. E que Ele está agindo no mundo. E aí eu fui para o texto do livro de Hebreus, e o escritor de Hebreus, ele dá algumas respostas a respeito de como que nós podemos ser enquanto discípulos de Jesus. O que significa para nós sermos discípulos de Jesus e que respostas Ele espera de nós como seus discípulos para o mundo. E como que a gente chega nesse lugar. Ele vai nos dizer então que, entre tantas outras coisas, que a gente precisa ter confiança. E me chamou a atenção essa palavra, confiança, confiança. E eu vou repartir um pouco com vocês até de como o meu sermão vai sendo formado. Confiança. E aí então eu falei, puxa, confiança. É isso aí, a gente precisa confiar nesse nosso Deus. A gente precisa confiar em Jesus, antes de qualquer coisa. Mas o que significa isso? Como que a gente pode aplicar essa confiança? O que o texto bíblico lá em Hebreus tem a nos ensinar a respeito de confiança? E aí uma curiosidade. A palavra confiança, ela aparece no livro de Hebreus 7 vezes. 7 vezes. E como os irmãos devem saber, o livro de Hebreus ele foi escrito para os hebreus, para os judeus. E a gente não sabe quem foi o escritor ou a escritora desse livro, mas a gente sabe que ele foi escrito para judeus, judeus convertidos, que estavam passando por situações tenebrosas. E esses judeus, eles tinham em mente, eles tinham em si esse conhecimento de que o número 7, eu não vou falar de numerologia, pelo amor de Deus, mas que o número 7 é um número que significa, está aqui o Gustavo, né, mestre em teologia, pode me corrigir, de repente se eu der uma vacilada, mas que significa completude, não é? Um trabalho terminado, a completa obra de Deus, né? Deus faz o mundo em 7 dias, completa. Então, num primeiro momento, eu falei, puxa, confiança completa, bonito, não? A confiança tem que ser completa em Jesus, completa, não pode ser parcial, pode ser por um momento, não pode ser só nos momentos de alegria, só nos momentos onde a gente está feliz, só no momento onde está tudo dando certo, a gente fala assim, eu confio no meu Deus, porque está tudo dando certo, tudo caminhando bem. Mas é também quando as coisas não vão tão bem. É também quando as coisas começam a ficar difíceis, quando a gente ouve más notícias, quando nós somos afetados ou atingidos, alcançados pela má notícia. Aí também tem que ter confiança. E aí uma outra curiosidade. No texto de Hebreus, ele usa praticamente 2 palavras para falar de confiança. E vou confessar, meu grego é horrível, gente, então não se atenham a isso. Esquece o grego, eu vou só arriscar, mas está tudo certo. Né? Mas uma palavra que o texto usa,
não sei se é bem assim que pronuncia, mas é pito. Acho que é pito. Alguma coisa por aí. E o que pito significa? E a primeira palavra que aparece lá em Hebreus. Em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 13. Vamos ler a partir do versículo. Vamos ler a partir do 12. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, isso Jesus dizendo. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. E essa palavra aqui, confiança, é esse termo aí. Eu vou falar pito de novo, se eu estiver errado, os irmãos me perdoem. E o que esse termo quer dizer? Na raiz dessa palavra, o que isso quer dizer? E vocês vão entender onde eu vou chegar com isso. Quer dizer que nós somos persuadidos a crer. É uma confiança que não nasce da gente mesmo, mas que ela vem de fora para nós e nos faz acreditar. E como que isso acontece? Acontece com o Deus que encarnou, com o Deus que andou entre nós, com o Deus que conhece as nossas dores, com o Deus que conhece o nosso sofrimento, com o Deus que sabe o que é ter sede, que sabe o que é ter fome, que sabe, o que, inclusive, já desde o início, o que é não ter um lugar para nascer. E esse Deus que nos persuade a que a gente possa crer. É Ele quem nos convence de que a gente pode acreditar, de que a gente pode ter confiança. Nós somos persuadidos por essa obra maravilhosa de Deus, desse sacerdote que não está acima de nós de tal maneira que não sabe, não entende os nossos sofrimentos, as nossas angústias, mas não, Ele esteve entre nós. Ele sabe exatamente o que nós passamos. Ele sabe exatamente quais são os nossos medos, quais são as nossas angústias. Ele sabe, Ele entende, porque Ele viveu isso. Ele viveu o sofrimento. Então Ele nos entende. E a partir daí, Ele nos convence que a gente pode confiar, que a gente pode ter confiança, que a gente pode ter esperança, que a gente não precisa desanimar. E é Ele que traz essa confiança para dentro da gente. É Ele que se move no nosso sentido, para nos alcançar, para falar com a gente, para nos abraçar, para nos mostrar que somos filhos amados de Deus, e que nós somos povo de Deus, e que nós somos corpo de Cristo na terra. E é isso que enche o nosso coração de confiança. Confiança. Uma confiança que não vem de nós mesmos, que ela vem do alto. Mas não desse alto que ficou lá distante, mas desse Deus que veio e esteve entre nós e que convence a cada um de nós de que nós podemos ter confiança, porque Ele sabe o que nós passamos. Com isso eu quero dizer que Jesus não estava distante dessas famílias que estão enlutadas lá na região da Mata, em Minas Gerais. Jesus não está distante daqueles que perderam tudo, daqueles que hoje não sabem nem o que vai acontecer daqui para frente, que estão dependendo de alguém dar um colchão, para colocar o colchão no chão, em alguma escola, em algum lugar, e poder ali passar a noite com a sua família. Gente que não tem roupa para usar, gente que está necessitado, desesperado, ansiando por socorro. Jesus não está distante de lá. Deus não está distante de lá. Mas o autor de Hebreus, ele continua falando sobre confiança. E a outra palavra que ele usa, e eu achei muito, muito bonito isso, ele usa parresia. E espero estar correto novamente. Parresia. E o que significa parresia? O que parresia tem a ver lá com pito? Parresia é quando a gente age com uma confiança tal que a gente tem ousadia. Ousadia. Ousadia para fazer aquilo que precisa ser feito com confiança. Ousadia para estender a nossa mão com confiança. Ousadia para proclamar a esperança. Ousadia para gritar que está havendo injustiça nesse mundo. Quanta gente está sem ter onde morar, enquanto enquanto poucos outros têm muito. Está tudo errado, e a gente pode levantar nossa voz e dizer: está errado. Está rolando injustiça no mundo. Está rolando injustiça no mundo porque é uma outra notícia que também não sai mais dos nossos telejornais, pelo menos do que eu assisto. É que todo dia tem mulher sofrendo feminicídio. A semana que vem a gente vai comemorar o Dia Internacional da Mulher, a gente vai vir aqui
os homens da nossa igreja serviram um café gostoso para elas. Só que tem muitas mulheres que estão sofrendo, que estão com as suas vozes silenciadas, com as suas vontades violentadas, por homens que deveriam estar cuidando delas, por homens que deveriam as estar amando, mas eles as estão matando. E matando quando elas dizem não, matando quando o relacionamento já não consegue mais se sustentar, matando por ciúmes e por tantos outros motivos. Então a gente pode, com ousadia, clamar por justiça. Com ousadia, fazer justiça. Porque isso pode estar acontecendo do lado da sua casa. Porque isso pode estar acontecendo na sua casa. Porque isso pode estar acontecendo em alguém aqui da nossa comunidade de fé. Se isso chegar até você, meu irmão, minha irmã, haja com ousadia, com confiança e denuncie. Age com ousadia e com confiança e lute pelo direito dessa mulher. E lute para que ela tenha liberdade, para que ela possa exercer a sua vontade, para que ela não seja violentada. Ousadia, ousadia. E aí, se nós juntarmos as duas coisas, né, a gente vai entender que nós temos uma confiança que nos é dada, certo? Nós somos convencidos a ter essa confiança por esse Deus maravilhoso que esteve e andou entre nós, que encarnou e que sabe o que é o nosso sofrer. E é Ele quem nos convence a termos confiança. Só que essa confiança não é vazia. Porque essa confiança nos leva a ter ousadia de levar adiante a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus, que é uma mensagem de justiça, que é uma mensagem de paz e de alegria para todos. Para todos. Aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão perto de nós, aqueles que estão distante de nós. Mas nós não podemos nos calar. Nós não podemos ficar omissos. Hoje pela manhã eu até mencionei isso aqui. Você sabia, meu irmão, que a omissão é pecado? A omissão é pecado, meu irmão. Quando você sabe de uma situação de violência e você se cala, você está pecando, meu querido. Inclusive, dependendo da situação, né, perante as nossas leis, você está sendo cúmplice. Eu não fiz nada, mas você ficou quieto, você não denunciou, você não entregou, você não lutou por aquela pessoa, você deixou acontecer. Ousadia que nasce dessa confiança que o Cristo dá para nós e faz brotar em nossos corações. Ousadia para a gente poder se reunir e levantar a voz profética, como o Ricardo levantou, e falou, olha, o pessoal está sofrendo, está sem nada lá, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que estender a mão, não dá para ficar parado. Não dá para a gente, como igreja de Jesus, como comunidade de Jesus, não fazer nada. É importante que a gente faça alguma coisa. Então vamos fazer, irmãos, com ousadia, com confiança, que Cristo vai nos abençoar, que a gente vai conseguir fazer uma boa arrecadação e enviar para essas pessoas que estão sofrendo. A gente vai dar um pouquinho de conforto. Muitas vezes nesses abrigos, as pessoas não têm sabonete para tomar banho. Já está ali numa situação constrangedora, não é? Dormindo num lugar com um monte de gente estranha. Perderam tudo. Não sabem como vão fazer para seguir adiante. E não tem o conforto, às vezes, de ter um sabonete para tomar um banho, um shampoo para lavar o cabelo. A gente pode fazer alguma coisa, a gente deve fazer alguma coisa como comunidade de Jesus. Isso se aplica também para a nossa vida. Porque o texto ele continua, e aqui foi um detalhe que também me pegou. Eu fui lendo o texto e está tudo certo e tal, e aí no final do versículo 13, diz assim, né? Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Jesus falando isso. E aí daqui a gente pode aprender, e eu fiquei brigando com o texto, que eu falei, poxa, o que isso pode dizer para nós? O que isso significa para cada um de nós? Como que isso pode nos trazer mais conhecimento de Deus? O que isso quer dizer? Eu falei, um primeiro momento de que nós não estamos sozinhos. E Jesus não chamou só você, Ele nos chamou. Então nós não estamos sozinhos para confiar. Nós não estamos sozinhos no momento do sofrimento. Porque os filhos de Deus, os filhos de Jesus estão conosco. Lindo, maravilhoso, mas tem que ter mais. Deve ter mais. De onde saiu isso? E aí eu vi que esse texto era uma menção ao livro de Isaías, no capítulo 8, onde o profeta Isaías ele vai anunciar para o povo de Israel que a Síria
vai destruir esse povo, vai chegar com o juízo de Deus. E aí, o que acontece? Isaías, ele tem 2 filhos. 2 filhos. E agora fica um pouquinho pior para mim, que me enrolo para falar coisa difícil, né? Porque o nome desses 2 filhos, olha só. Dos nomes, né, desses filhos era Maher, Shalal, Hashbaz. Quem pode repetir? Não, tô brincando. Então, Maher, Shalal, Hashbaz. E o que o nome... E é Isaías que chega diante do rei e fala assim, olha, eu e meus filhos. O mesmo texto que a gente leu aqui em Hebreus. Ele fala, aqui estou eu com meus filhos que Deus me deu. Eu e meus filhos que Deus me deu. E aí, esse nome desse filho de Isaías, ele significava o seguinte, apressa-te, apressa-te, porque haverão despojos. Em outras palavras, e traduzindo isso para a gente aqui de uma forma que a gente possa entender tranquilamente, a mensagem que esse nome trazia era o seguinte, a casa vai cair, haverá juízo de Deus, a casa vai cair, os assírios estão vindo mesmo, e eles vão destruir tudo. E vai ter despojo. A casa vai ficar difícil a situação vai ficar complicada. Vai haver juízo de Deus. Deus vai fazer justiça. É isso que esse nome significava. E os irmãos sabem que para os antigos, o nome ele tinha um peso muito grande. Muito grande, muito grande. E o que isso significava? Que a identidade desse filho de Isaías, desses filhos de Isaías, ela era um anúncio da mensagem de Deus para o povo de Israel. Coisa bonita, né? A identidade deles, eles eram a própria mensagem. Não era aquilo que eles diziam, mas era quem eles eram, que era a mensagem. Então o Maher Shalal Hashbaz, estou ficando até mais fluente, hein? Ele era aquele que estava anunciando o juízo de Deus. Deus faz justiça. Deus virá com justiça. Isaías também tinha um outro filho, que alguns capítulos, acho que no capítulo 6, se eu não me engano, que o nome dele era Shear Jashub, alguma coisa assim, gente. Eu vou chamar só de Shear, faz de conta que nós somos íntimos, né? Mas o que esse nome significava? Quando Isaías estava dizendo para o rei, e ele leva esse filho dele, também para levar uma mensagem, esse nome significava o seguinte, um remanescente voltará. Um remanescente voltará. E o que isso significava? O que isso significava? Mensagem de esperança. Não será tudo destruído. Um remanescente restará. Vocês podem ter esperança. Esperança. Então o primeiro filho, ele estava anunciando que haveria juízo, mas o segundo filho, ele era a mensagem viva de Deus para aquele rei e para o povo de Israel, de que havia esperança. De que havia esperança. E aí, a minha curiosidade levou também a pensar, e o Isaías? Porque ele fala, eu e meus filhos, não é? Isaías diz o seguinte, esse nome significa o seguinte, a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Então esses 3 homens, eles eram mensagens de Deus vivas para o mundo, daquela época ali para o povo de Israel, dizendo o seguinte, olha, Deus trará juízo sobre nós, mas tenham esperança. Vai haver guerra, vai haver sofrimento, vai haver desabamento de casas, vai haver ruínas, mas tenham esperança. Tenham esperança, porque a nossa salvação, ela vem do Senhor. Que bonito, né? Daria uma poesia, não daria, Marise? É que eu sou ruim para essas coisas. Mas que coisa bonita. Mas e o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a gente? Para responder àqueles que estão em sofrimento. Isso tem a ver com a gente, que eu, você, fomos chamados em Jesus. E por que Jesus repete isso? Eu e os filhos que Deus me deu. Que eu e você. Presta bem atenção nisso. Somos mensagens de Deus para o mundo. Pode falar um amém por isso? Você é mensagem de Deus para o mundo. E que mensagem é essa? É a mensagem que diz que haverá sofrimento, sim. Nós não vamos aqui trazer falsas expectativas. Dizendo, não, nós vamos orar aqui e amanhã vai secar a água, não vai ter mais inundação, não vai haver mais violência contra a mulher aqui em São Paulo em nenhum lugar, as coisas vão ser todas resolvidas, os seus problemas... Não, a gente não vai ser hipócrita desse jeito. A gente não vai ser
desleixado, a gente não vai... Não é isso. Não é isso. Mas a gente entende, a partir daquilo que Deus nos ensina, a partir da mensagem que sou eu e que são vocês, de que haverá o sofrimento, sim. De que haverá dor, sim. E que, infelizmente, talvez por muitos verões, a gente ainda vai ver gente perdendo casa, perdendo carro, perdendo móveis, perdendo a vida. Infelizmente, a gente ainda vai ouvir muito de mulheres que estão sendo violentadas de seus direitos, do direito da própria vida. Muitas notícias ruins vão chegar para a gente. Só que, com a mensagem de Deus para o mundo, a gente continua tendo esperança. E proclamando esperança. Uma esperança que nos foi dada por Jesus. Porque Ele sabe o que é sofrer. Porque Ele passou pelo sofrimento. E Ele não está alheio às nossas dores. E aí talvez você pode estar pensando assim, legal, César, beleza, mas eu vim aqui essa noite para buscar alguma coisa para mim. E aí você está falando do pessoal de Minas, você está falando do pessoal que sofre violência. Então a mensagem que eu tenho para você essa noite, meu irmão, é que você é mensagem de Deus para o mundo. Mensagem de Deus para o mundo. E por pior que seja o sofrimento que você está passando hoje, aqui, essa noite, que está acontecendo na sua vida, na vida dos seus, por pior que a coisa possa estar, você deve ser a mensagem de esperança de Deus. Para você mesmo e para aqueles que estão à sua volta. Porque Jesus te capacita para isso, meu irmão. Porque Jesus está junto de você para isso, minha irmã. Para que você, mesmo em meio ao sofrimento, possa celebrar. Porque você tem esperança. Esperança. E não é uma negação da realidade, não é uma fuga da realidade, mas é eu entendendo que mesmo em meio àquilo que me fere, mesmo em meio àquilo que me dói, eu não estou sozinho, Cristo está comigo. Os filhos de Deus estão comigo. Eu posso confiar que ainda há esperança, que ainda há um remanescente, nem tudo está perdido. E Ele vai continuar cuidando de mim. E Ele vai continuar me suprindo, e Ele vai continuar provendo, e Ele vai continuar me amando, e Ele vai continuar caminhando comigo. E se a dor não passar, e se o problema não passar, Ele vai continuar e permanecer firme comigo, atravessando o vale de sombra e de morte. Porque essa é a promessa dEle para mim e para você, amém? Amém. Amém. Meu irmão, nós somos chamados a proclamar. Você é chamado a proclamar que a salvação vem do Senhor. Talvez a gente não saiba explicar por que o mal existe. Talvez a gente não saiba explicar por que tanta gente está sofrendo. Mas a gente tem uma mensagem de esperança. E a nossa mensagem de esperança é que a salvação vem do Senhor. E que Ele não está alheio às nossas lutas. Ele não está alheio às nossas dificuldades. Ele não está alheio às nossas dores. Ele não está cego para aquilo que está acontecendo em Minas, no litoral de São Paulo. Ele não está cego para aquilo que está acontecendo no mundo. Ele está presente e atuante. E Ele faz isso através dos seus filhos. E mudando um pouco essa frase, Ele faz isso, meu irmão, minha irmã, através de mim, através de você. Seja disponível. Esteja disponível e seja confiante. Tenha confiança. 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 Porque o nosso Deus está presente. E Ele não nos abandona jamais. Senhor, nós exaltamos o Teu nome e Te bendizemos, porque o Senhor nos persuade, é o Senhor que nos convence através do Teu Espírito, e nós podemos confiar em Ti. Nós podemos depositar em Ti toda a nossa esperança, toda a nossa fé, toda a nossa confiança, porque o Senhor é presente conosco, e o Senhor não nos abandona jamais. Obrigado, Senhor, porque essa confiança também nos leva a com ousadia, nós levantarmos as nossas vozes, levantarmos as nossas mãos e levarmos ao mundo uma mensagem de esperança, de salvação, não apenas com palavras, mas com ações verdadeiras. Capacita-nos, Senhor. Move-nos, Senhor, através do Teu Espírito, de modo que cada um de nós possa ser um verdadeiro sinal do Teu reino nesse mundo. E que aqueles que estiverem à nossa volta possam perceber que são amados, cuidados pelo Senhor, e que podem ter esperança. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém.